História do Brasil 1, texto 5. Confessar e devassar. A Igreja e a vida privada na época moderna. A Igreja, os indivíduos e o território. O primeiro elemento essencial dessa interação diz respeito à própria noção de individualidade civil ou jurídica. Competia à Igreja registrar cada novo indivíduo que nascia, relacionando-o com os indivíduos já existentes em termos de parentesco. Essa é uma função essencial em todas as sociedades. Saber quem é quem, de quem é parente, qual o seu estado civil. Até aos inícios do século XX, quando foi criado entre nós o regime civil, essas funções básicas estavam concentradas na mão da Igreja, que mantinha os registros de quem nascia, quem casava e quem morria. O batismo e o correspondente registro constituem, assim, o ato fundador da existência cívica. A Igreja possuía em exclusivo a tecnologia básica do controle de quem, e nesse sentido, geria a identidade civil das pessoas, entendendo aqui por identidade civil o conjunto de informações que distingue um membro da sociedade de outro, de forma inequívoca e estável. A Igreja também era responsável pelo controle da residência e parentesco. Difundidos ao longo do século XVI, os registros paroquianos descrevem os batismos, os casamentos, os óbitos, constituíam a base documental necessária para relacionar cada indivíduo com outros indivíduos da sociedade, um aspecto fundamental da identidade pessoal. Adicionalmente, os róis de confessados que registravam a presença das pessoas no domingo de Páscoa forneciam um registro referencial com uma regularidade anual e eram certamente a base das estimativas de população que foram efetuadas até os censos da segunda metade do século XIX. O fato de a Igreja controlar o registro da população ao nível paroquial dava-lhe também um papel fundamental na organização territorial básica do país. As paróquias constituíam as unidades territoriais mais pequenas, com funções de enquadramento espacial das populações. Uma parte igualmente fundamental da identidade individual era a naturalidade das pessoas, expressas pela expressão natural de. A formulação da naturalidade era baseada na rede territorial eclesiástica como um sistema de referência natural da freguesia do Sul, Bispado de Coimbra. A naturalidade e o parentesco, a componente territorial e relacional da identidade, são assim fruto de um mesmo mecanismo e materializam-se num mesmo suporte físico, os registros paroquiais. O pároco era a autoridade mais próxima das populações em matérias relacionadas com os momentos básicos da existência civil e espiritual. Era ao pároco que se levavam as novas crianças para que recebessem um nome e passassem a fazer parte da comunidade. Era perante o pároco que se constituíam novas famílias através do casamento. Era o pároco que se chamava para estar presente nos momentos finais da vida e era ele ou alguém por ele que formalizava a passagem desta vida para outra nos rituais associados ao óbito. Finalmente, era o pároco que recebia a confissão dos fregueses e que, em princípio, estava ao corrente dos pecados de cada um e, por essa via, como veremos em mais detalhe a seguir, era um elemento fundamental na articulação da esfera privada com a esfera pública e do que mais pessoal existia nos indivíduos. Assim, o papel da Igreja na vida das pessoas não se desenrolava exclusivamente ao nível das crenças e das normas de comportamento. A Igreja tinha um papel que nós podemos denominar como infraestrutural na organização social, no sentido em que fornecia mecanismos fundamentais de relação dos indivíduos com a sociedade, mecanismos que hoje foram secularizados e integrados nas funções do Estado. Outros territórios com populações cristãs assistiram na mesma altura a uma declaração de muitas funções de gestão social para entidades seculares. Porque a coexistência de várias confissões e igrejas instituídas nos permitia conceder
não permitia conceder a nenhuma delas um papel predominantemente sem gerar um conjunto de problemas difíceis de gerir. Em Portugal, estas funções estavam consensualmente depositadas na Igreja Católica e nos seus agentes, que cumpriam muitas atividades essenciais ao normal funcionamento da sociedade civil. Esta delegação funcional tinha correspondência nas concepções políticas de autores sobre a relação entre religião e o poder político, e também na esfera econômica com os rendimentos eclesiásticos a desempenharem um papel fundamental entre os recursos à disposição dos reis. Para além disso, ao longo de todo esse período, as necessidades de conhecimento das características da população crescem. É necessário saber a distribuição das pessoas no território, a saber, os níveis da natalidade, da mortalidade, ter acesso a informações genealógicas, por exemplo, para indagar a pureza de sangue e determinar a existência de relações de parentesco indireto. À medida que o Estado moderno se desenvolve, crescem também as necessidades de conhecimento de população nos seus múltiplos aspectos, e a Igreja era uma fonte incontornável de informação. A época moderna assistiu a uma simbiose crescente entre o poder e a Igreja, no sentido de criar e manter mecanismos cada vez mais sofisticados de gestão social. Os inquéritos paroquiais, a inquisição das ordens militares e as misericórdias, os inquéritos de pureza de sangue e, como iremos ver, a cooperação entre justiça secular e justiça eclesiástica são exemplos de muitos outros da forma como o poder real e o poder eclesiástico se articularam de forma a conseguir objetivos que, não sendo coincidentes, eram em muitos aspectos convergentes. É certo que a ascendência da Igreja sobre a vida individual não se realizava de uma forma uniforme e incontestada. Diferentes entidades eclesiásticas tinham objetivo e estratégias divergentes no que toca aos comportamentos das populações e as formas de os moldar às normas religiosas. Por outro lado, os objetivos da Igreja e do poder real estavam frequentemente em choque, e a afirmação do poder centralizado ao longo do século XVIII implicou redução progressiva do papel da Igreja até o grande momento das reformas liberais e, mais tarde, de modo mais radical, com a instauração da República. Mas há um longo período de tempo entre a afirmação do Concílio de Trento, 1545-1563, e as reformas liberais dos anos 30 do século XIX, em que o papel da Igreja na vida das populações era essencial e se estendia desde os aspectos mentais relacionados com as crenças ao enquadramento mental dos comportamentos, até aos detalhes administrativos da identidade pessoal e coletiva, passando pela própria relação das populações com o território. O Concílio de Trento, a Contra-Reforma e a normalização dos comportamentos. A partir do Concílio de Trento, a Igreja, através de seus dirigentes máximos, preocupa-se crescentemente com a eficácia do seu relacionamento com as populações. Existe uma razão forte e próxima para essa preocupação: a deserção de populações inteiras para as ideias protestantes na sequência do movimento reformista iniciado por Lutero. Para reagir ao movimento protestante, a Igreja Católica procura, por um lado, definir com mais precisão o que é a doutrina oficial católica e, por outro, garantir que os mecanismos que a transmitem e fiscalizem a sua adoção se tornem cada vez mais eficazes. Esse movimento foi denominado de Contra-Reforma ou Reforma Católica. A Contra-Reforma terá um impacto decisivo na vida cotidiana das populações. O Concílio de Trento gera duas linhas de transformações fundamentais nessa área. A primeira diz respeito a uma definição clara da ortodoxia, dando coerência e consistência a uma série de conceitos que passaram a constituir a definição daquilo que um católico acredita. A insistência na ortodoxia dos conteúdos religiosos levou, entre muitos outros aspectos, ao reforço das formalidades ligadas ao casamento e a uma intolerância crescente face a mecanismos informais de relacionamento entre os sexos. O conceito de heresia tornou-se mais relevante, em primeiro lugar, porque a perseguição aos heréticos recebeu um reforço de energia, e em segundo, porque a ortodoxia se tornou mais clara e mais restritiva.
Esses aspectos conceptuais tiveram implicações importantes na vida das populações, obrigando a uma formalização de práticas e quadros mentais, que por sua vez criaram os novos limites entre o legítimo e o ilegítimo. A segunda linha geral de transformação gerada por Trento diz respeito à eficácia real da relação da Igreja Católica com as populações. A forma como a Contra-Reforma consolidou o ascendente territorial, administrativo e comportamental sobre as populações é um dos fatores principais que devemos ter em conta na análise da vida cotidiana no passado. Um elemento fundamental desse processo é o episcopado. Os bispos são os responsáveis regionais pela eficácia da missão da Igreja. Os párocos passam a depender mais estreitamente dos bispos. Pelo menos do ponto de vista formal, os bispos tiveram de enfrentar muitas dificuldades nessas e outras áreas para afirmarem sua autoridade, reforçada pelas disposições tridentinas, tendo que entender que na época que os decretos do Concílio de Trento foram publicados, os entraves ao poder dos bispos sobre os seus territórios eram múltiplos, oriundos de diversos setores, alguns dos quais dentro da própria esfera eclesiástica. O concílio centra a sua estratégia nos bispos como agentes centrais da Contra-Reforma e em múltiplos mecanismos previstos pelo Concílio de Trento para reforçar a autoridade dos bispos, encontra-se a prática da visita pastoral. O concílio estimulou os párocos a efetuarem uma visita periódica a todas as paróquias de sua diocese para inteirarem do estado de vida local. Trento fomentou a imagem do bispo exemplar, que visitava com frequência sua diocese, em enorme dedicação e sacrifício pessoal, de que é exemplo entre nós. Frei Bartolomeu dos Mártires, contudo, em dioceses grandes como a de Coimbra, a visita, a maior parte das vezes realizada pelo bispo em pessoa, mas pelos seus oficiais, não era realizada pelo bispo em pessoa, mas por seus oficiais mais próximos. A visita pastoral foi um exemplo de extrema importância na sociedade da época moderna, especialmente em Portugal. A documentação produzida pelas visitas pastorais dos bispos e dos delegados constitui uma fonte ímpar para o processamento dos aspectos mais privados da vida cotidiana das populações de então. A análise de uma visita paroquial no século XVIII permite-se entender de forma como estes vários fatores e agentes confluíam ao enquadramento da vida privada das populações. A visita pastoral e a vida cotidiana das populações. Sabemos pelas instruções escritas aos visitadores que sobreviveram até aos nossos dias como se processava uma visita típica. O reverendo José Freire de Faria rezou missa, examinou a igreja, as imagens, os santos, os óleos, a pia batismal, os paramentos de todos os objetos relacionados com o culto, incluindo os livros paroquiais, os registros de propriedade da igreja, os livros de contabilidade paroquial. Fez um sermão ou um breve discurso aos paroquianos reunidos com o objetivo principal foi de exortar os presentes à denúncia dos pecadores públicos. A lista dos pecados que os paroquianos deviam denunciar fazia parte de um edital de visita que deve ter estado afixado na porta da igreja, cujo conteúdo certamente foi repetido pelo visitador. A lista era longa: heresia ou proteção de hereges, leitura de livros proibidos, bigamia, feitiçaria ou adivinhação, persistência em excomunhão por mais de um ano, blasfêmia, insultos, curandeiros de gado, falsos pregadores, perjúrios, sacrilégios e violência contra eclesiásticos, sodomia, pecado nefando, rápido de religiosas ou religiosos, incesto, no sentido lapto da época, até ao 4º grau de afinidade, vida marital antes do casamento, concubinatos e amancebamentos, casamentos em grau de parentesco proibido sem dispensa eclesiásticas, alcoviteiros, ódios persistentes entre pessoas, usura e outros. Depois, o visitador obteve do pároco a lista de fregueses sob a forma de um rol de confessados. O rol tinha a lista das pessoas que se tinham apresentado para se confessarem e comungarem no domingo da Páscoa anterior e constitui o mais próximo que havia na época de uma lista de população.
O reverendo José Freire de Faria dispensou então o pároco e retirou-se para a sacristia, acompanhado pelo secretário da visita, o padre José Coelho. Examinou o rol e mandou chamar Manuel Rodrigues Pena, trabalhador do casal do Mogadouro. O visitador colocou os santos evangelhos diante de Manuel Rodrigues e colocou a mão sobre o livro sagrado e jurou dizer toda a verdade. Confrontado com a lista de pecados a denunciar, o trabalhador de 40 anos falou: disse que José Gomes, do casal de Simões, dava muito má vida à sua mulher, Maria do Espírito Santo, que viviam separados por culpa do comportamento dele. Disse também que uma Maria Gonçalves, oriunda da vizinha freguesia de Almagreira, vivia no casal de Mogadouro, separada do marido há mais de 5 anos, e mais não disse, assinando de cruz. O visitador chamou a testemunha do mesmo casal, de Mogadouro, Domingos Carvalho, igualmente trabalhador, mas este disse desconhecer qualquer circunstância relacionada com os casos do caso da visita. Está apagado ali. A testemunha seguinte, Manuel Francisco, do casal dos Simões, confirmou a informação da primeira testemunha relativamente ao casal José Gomes e Maria do Espírito Santo. O interrogatório continuou com o visitador a se relacionar nos rol de confessados, testemunha de vários casais em que a freguesia de Soure se dividia. O rol dos confessados que usou não chegou até nós, como a maior parte dos róis de confessados produzidos na época, porque se tratava de documentos que perdiam a utilidade ao fim de um ano. Mas sabemos, através de exemplos de outros locais, que os róis se organizavam por lugares ou casais, elencando todos os fogos aí existentes, e dentro de cada fogo, todos os membros do agregado doméstico. Era assim fácil ao visitador ter uma ideia de dispersão da população e tentar obter a cobertura geográfica equilibrada. Ao todo, o visitador interrogou 128 pessoas, mais da metade com testemunhas interrogadas, afirmou não saber nada de relevante. No total, 29 pessoas foram denunciadas por cerca de 60 testemunhas. Das 29 pessoas denunciadas, 13 estavam envolvidas em casos de concubinato ou amancebamento. Os outros casos referem-se a casais separados, pessoas que facilitam ou consentem as relações ilícitas de terceiros, um caso de blasfêmia, outro de desobediência. O grosso dos casos está direto e indiretamente relacionado ao comportamento ligados à família e relações entre os sexos. Alguns exemplos adicionais ajudam a ter a noção do tipo de comportamentos que foram relatados ao visitador. A testemunha Alexandre Gomes Almocreve do Paleão foi o primeiro a denunciar um Antônio Mendes, solteiro desse mesmo lugar, que teria uma relação com Helena Simões, mulher de Miguel Gonçalves Almocreve, como o denunciante, todos no mesmo lugar. E denunciou o mesmo Antônio Mendes com uma outra mulher casada, Josefa de Oliveira, mulher de Antônio Alves, trabalhador também do Paleão. A testemunha indica que Antônio Mendes, rendeiro de umas comendas da Ordem de Cristo em Soure, mandava aos maridos fazer trabalhos por sua conta para longe de casa, aproveitando-se de sua ausência para visitar as respectivas mulheres. Sem vergonha. O visitador concentrava-se no caso do rendeiro infamado com 2 mulheres casadas. Chama várias pessoas de Paleão para tentar obter mais detalhes. Existiam regras precisas que limitavam a possibilidade de o visitador perguntar numa situação destas, especificamente sobre um caso, uma testemunha. Os testemunhos teriam de surgir espontaneamente, mas chamando pessoas de lugares onde já tinha tido notícia de um caso, o visitador aumentava a oportunidade de acumular testemunhos. O padre Pascoal Gomes de Oliveira, do Paleão, fez uma denúncia adicional com alguma gravidade, que Antônio Mendes o teria encontrado no dia anterior e que teria dito que se ocupasse na vista com as ditas mulheres, e haveria de saber que eram as testemunhas que ocupavam e, sabendo-lhe, haviam de pagar. Os testemunhos vão se acumulando neste caso, em outros que, entretanto, o visitador vai recolhendo. O caso de Antônio Mendes parece ser relativamente público, como as ameaças do próprio indicam. Os outros casos merecem também a mesma atenção, sendo possível reconstruir de que maneira o visitador vai chamando a testemunhas de lugares específicos para tentar adensar a informação que dispõe. Uma outra denúncia sugere que um padre Antônio Gonçalves frequenta com demasiada insistência a casa de uma Maria Gonçalves, viúva do lugar dos Casalinos, que vive com 2 filhas solteiras de nome Maria e Isabel.
Uma testemunha disse que viu o padre entrar na casa e a mãe sair com o pretexto de ir buscar vinho e outras coisas, deixando o eclesiástico só com as filhas. Outra testemunha revela que a filha mais velha lhe teria vindo pedir palha para fazer então uma cama para a cesta do padre. Ainda outra testemunha informa o visitante que a mãe diz que o padre é seu parente e que vem rezar missa em uma capela mais próxima, descansando na casa delas. Mas a testemunha remata dizendo que vive no lugar há muitos anos e nunca ouviu falar de tal parentesco. Está implícito nos testemunhos de que a mãe está ao corrente de uma relação menos honesta entre o padre e as filhas. Os testemunhos multiplicam-se sobre estes e os outros casos. Ficamos a saber de maridos desavindos com mulheres, de uma filha desobediente ao pai, a quem trata por alma negra e malfadado. São relatados vários casos de casais que vivem juntos sem serem casados, com filhos já nascidos. Até o juiz de fora, Bernardinho Arnault, foi denunciado por ter uma rapariga solteira, posta de sua mão num lugar afastado de Soure, mas onde chegava a sua jurisdição. Também foram recolhidas acusações de Alcouve de Maria Lopes, na rua do Pedregal, em Soure, facilitava os encontros de uma Teresa Nunes, mulher pública, e também a uma Madalena Vargas para se desonestar. Todos os testemunhos foram cuidadosamente recolhidos pelo secretário da visita num caderno encadernado, junto com muitos outros registros semelhantes de outros interrogatórios ocorridos em diferentes paróquias da diocese. O resultado final é um volumoso tome que se pode consultar no arquivo da Universidade de Coimbra. Os relatos estão repletos de diferentes frases em discurso direto, testemunhos do que se viu, se ouviu ou se dizia. A Diocese de Coimbra contava com mais de 300 paróquias nessa altura, e o trabalho de as visitar era normalmente dividido por 3 visitadores simultâneos, cada um dos quais regressava à sede episcopal depois do longo itinerário com centenas de folhas manuscritos de denúncias, como as aqui sumariadas. O detalhe com que estes casos chegaram até nós é revelador do modo como a sociedade da época moderna estabelecia fronteiras difusas em termos de privacidade. Surpreende-nos inicialmente que sejam casos que envolvam pessoas vulgares em circunstâncias vulgares, não tendo aos nossos olhos contemporâneos uma dimensão social que justifique o seu registro e preservação durante séculos. Estes registros são parte da documentação associada às visitas pastorais efetuadas pelos bispos portugueses entre o século XVI e o século XIX, nas várias dioceses sob sua jurisdição. Coimbra, neste contexto, não tem nada em particular, nem a paróquia de Soure, que neste ano de 1708 viu serem chamadas a depor 128 pessoas, quase metade das quais denunciou alguém, seu vizinho. Esse tipo de atividade ocorria regularmente em todas as paróquias de todas as dioceses de Portugal. Calcula-se que para a Diocese de Coimbra se conserve ainda hoje nos documentos das visitas pastorais o registro de 500 mil testemunhos, contendo denúncias de 80 mil casos. Mas esses números correspondem apenas à parte da documentação original, entre 50% e 70%. O resto perdeu-se apesar de termos notícia indireta de sua existência. Outros arquivos do país que guardam esse tipo de documentação atestam a imensidão da informação recolhida. Assim, temos uma ideia da dimensão colossal da atividade visitacional ao nível do país, o que constitui um fenômeno único no contexto europeu. Uma devassa geral era um interrogatório que tinha como objetivo detectar a existência de delitos sem que existisse um conhecimento prévio dos mesmos. Constituía uma espécie de inspeção preventiva. Não era provocada por nenhuma suspeita inicial ou denúncia. Não era, por isso, um ato de justiça desencadeado pelo interesse de uma parte ofendida. Também não era um processo desencadeado em nome do bem público face a uma notícia de delito. A devassa geral era um mecanismo dito ex officio, uma obrigação associada a um ofício de justiça. O equivalente contemporâneo mais próximo é talvez as auditorias à conta das entidades públicas ou a projetos financiados com fundos públicos. As auditorias são feitas para detectar eventuais problemas e têm uma função dissuasiva. Importante não necessitando da existência de uma queixa específica ou de qualquer notícia de irregularidade.
Durante séculos, a Igreja Portuguesa exerceu uma atividade fiscalizadora do comportamento moral das populações que se baseava na obtenção de denúncias por parte dos vizinhos. Essa atividade assumiu proporções muito significativas, implicando uma prática continuada e repetida de estímulo à delação de informações sobre comportamentos que uma pessoa da nossa época pareceriam, na maior parte dos casos, do foro privado. Existem muitas discussões sobre a pertinência da utilização do conceito de privacidade na época moderna. Essas discussões são estimuladas pelo fato de existirem inúmeros indícios que demonstram que as populações do passado não definiam uma esfera de privacidade com as dimensões e conteúdos que hoje temos. Desde os gestos cotidianos transformados em cerimônias públicas nas cortes até a promiscuidade de espaços domésticos, abundam exemplos de que a noção de privacidade é uma construção tardia baseada na progressiva segregação do espaço familiar do espaço público. A atividade da Igreja em matéria de normalização de comportamento e aplicação de normas morais parece à primeira vista ser coerente com a ideia de uma sociedade em que não existe uma fronteira clara de esfera privada, uma vez que aquilo que se pede aos vizinhos para delatarem e considerarem seu dever delatar são comportamentos de que hoje consideraríamos privados. Mas, na verdade, as devassas gerais são a emanação de um sistema de conceitos teológicos e jurídicos onde a fronteira entre o privado e o público é clara, embora baseada em princípios diferentes dos comportamentos dos contemporâneos. O interrogatório maciço de paroquianos não é fruto da existência de uma noção de privacidade. É antes o resultado de uma definição clara do que desloca um ato da esfera privada para a esfera pública. O papel da Igreja na normalização dos comportamentos e a correspondente intromissão na esfera da vida pessoal desenrolava-se a vários níveis e por diversos mecanismos. Em primeiro lugar, como é óbvio, através da confissão prática, onde se supõe que os atos pessoais de quem se confessa sejam relatados ao confessor. Num segundo nível, a Igreja procura formar os contemporâneos de forma preventiva, incutindo através de sermões e da orientação dos próprios confessores um conjunto de normas de conduta que influenciam o comportamento dos fiéis. Finalmente, um terceiro nível, a Igreja dispõe de meios de correção de comportamentos, punindo os que desviam das normas. O ato levado ao cabo pelo reverendo José Freire de Faria é um exemplo do terceiro tipo de ação. Uma ação fiscalizadora desencadeada pela própria instituição, isto é, sem que exista queixa de uma parte, com o intuito de garantir que os comportamentos se moldem às regras e normas de comportamento moral e com uma função importante de dissuasão. O foro interno e o foro externo. Para entendermos a lógica da devassa geral, em que se perguntam detalhes sobre aquilo que hoje consideramos vida privada das pessoas, temos de entender o modo como privacidade e publicidade se articulam com o conceito de pecado e salvação. Quando alguém peca, coloca em causa sua salvação. Pecar nesse contexto significa violar uma regra de comportamento estabelecida pela Igreja. Existe um sacramento, o da confissão, que permite apagar o efeito negativo do pecado no que toca à salvação do pecador. Ora, a confissão é protegida por um segredo que impede o confessor, normalmente o pároco da aldeia, de transmitir essa informação a terceiros. Aqui existe obviamente uma noção clara do foro privado, não muito longínqua da noção de privacidade atual. A informação transmitida ao confessor é, em confissão, uma informação privada, secreta, e a violação desse segredo constitui uma falta grave. Assim, a devassa geral efetuada pelo visitador desenrola-se num contexto em que, em princípio, muita da informação que o visitador procura poderia ser do conhecimento do pároco, mas estava protegida pelo segredo da confissão. O que interessa realmente ao visitador são os pecados públicos, os pecados que são do conhecimento de terceiros, porque foram praticados de forma pública. Não serve ao seu ofício tomar conhecimento de um pecado que apenas é de conhecimento do pecador e do seu confessor. E o que é um pecador público? É alguém que peca de forma visível, sem que mostre sinais de arrependimento. O pecador público, ao não esconder, faz algo mais do que pôr em causa a sua salvação pessoal.
coloca também em causa a salvação dos outros, porque o espetáculo do pecado impune estimula o pecado de quem o presencia. Assim, a salvação geral é colocada em risco pelo espetáculo da impunidade do pecador. Em consequência, o pecador público deve ser punido publicamente para que o espetáculo do castigo anule o efeito nocivo do espetáculo do pecado. Do ponto de vista da Igreja e do direito canônico, existe uma diferença fundamental entre o foro interno, no que diz respeito à salvação pessoal e à confissão voluntária, e o foro externo, que diz respeito à dimensão pública dos pecados. O Concílio de Trento reafirmou a prática antiga de castigar publicamente os pecadores públicos. Abre aspas. Quando alguém tiver cometido algum crime em público e à vista de várias pessoas, de tal modo que não haja dúvida de que os outros tenham sido ofendidos e escandalizados por isso, é necessário estipular-lhe uma penitência pública proporcional à sua culpa, a fim de que todos que foram excitados à desordem pelo seu exemplo foram reconduzidos à vida regrada pelo testemunho do seu castigo. Fecha aspas. O Concílio de Trento, seção 24, decreto de Reformatione, capítulo 8. A diferença entre o pecado privado e o pecado público tem igualmente consequências sobre a forma de exercício da função coercitiva da Igreja. Por um lado, como vimos, a penitência ou castigo tem de espelhar a privacidade ou publicidade do pecador. Por outro lado, o pecado público chega ao conhecimento da Igreja não através da confissão, mas necessariamente pela denúncia de terceiros. Ora, a denúncia de um pecado público pode dar-se na ausência de confissão por parte do pecador, e em muitos casos pode coincidir com a negação pelo pecador, do suposto pecador da ação denunciada. Assim, a necessidade de desencadear um castigo público pode ter de se confrontar com a negação por parte do denunciado da prática do delito. Isso implica que a ocorrência do pecado tem de ser demonstrada com provas válidas. Deste modo, o tratamento dos pecadores públicos pode ter de assumir forma concreta de um processo judicial com testemunhas de acusação e defesa, provas e contraprovas, argumentando a sentença por um juiz. A distinção entre foro externo e foro interno, entre domínio público e privado, torna-se desse modo também uma distinção entre a esfera pública do processo judicial e a esfera sacramental privada da confissão e penitência. Da culpa à penitência, da denúncia ao castigo. É este quadro conceptual e jurídico que explica a forma como se desenrolavam as visitas pastorais portuguesas. A devassa feita pelo visitador tinha como objetivo detectar os pecados públicos e iniciar a instrução formal de eventuais processos judiciais. É evidente que o inquérito feito aos paroquianos selecionados a partir do rol dos confessados, cobrindo os vários lugares da paróquia, tem como objetivo auscultar o grau de publicidade dos pecados. O afastamento do pároco no momento em que se inicia o interrogatório dos paroquianos marca a separação entre o juiz do foro interno e o juiz do foro externo e evita a suspeita de transmissão de segredos de confissão ao visitador. As instruções aos visitadores já referidas detalhavam a forma como perguntas se deveriam desenrolar. Inicialmente, o visitador devia perguntar genericamente sobre os casos anunciados no edital da visita. Quando obtivesse algumas denúncias concretas de mais que uma testemunha, então o visitador poderia interrogar as testemunhas seguintes especificamente sobre os casos já denunciados, na tentativa de acumular informação e determinar a extensão da publicidade do delito. Esta passagem da devassa geral à devassa particular era um momento importante do processo e deveria ser feita com critério para evitar induzir as testemunhas a denúncias não fundamentadas. O visitador também tentava interrogar as pessoas que eram referidas pelas testemunhas como tendo mais informação sobre os casos dilatados. O registro da devassa assinala cuidadosamente essas testemunhas referidas, explicitando que foram interrogadas para comprovar a referência que a elas foi feita por outras testemunhas.
É importante para o visitador ter uma ideia clara, no fim dos interrogatórios, de quais os casos suficientemente fundamentados em testemunhos para serem objeto da ação coercitiva a aferir até que ponto está perante um caso público. Em alguns casos, a informação obtida podia ser insuficiente. As testemunhas podiam referir apenas a rumores em circulação sem demonstrarem conhecimento direto do assunto. Nas circunstâncias, o visitador podia perceber-se de que não havia os elementos necessários para demonstrar a culpa dos denunciados. Contudo, tem de lidar com o problema da existência do rumor, porque não nos podemos esquecer, o seu principal objetivo é não deixar consolidar-se na comunidade a aldeia de que os pecadores não são castigados. Assim, a existência de rumores, mesmo que não consubstanciados, constitui um problema que também necessita de solução. Terminado o interrogatório das testemunhas, o visitador analisava a informação recolhida e decidia a formação de proceder para cada um dos casos denunciados. Tudo indica que ele levaria consigo um registro das condenações anteriores que lhe permitia saber, para cada caso concreto, se se tratava ou não de uma reincidência. Podemos imaginar o visitador e o secretário a reverem as transcrições, consultarem os livros que deveriam trazer consigo com as listas de denunciados em visitas anteriores e concluírem um elenco final em que, para cada caso denunciado, era explicitado o que ia acontecer a seguir. Que bosta! Terminado o interrogatório das testemunhas, o visitador analisava a informação recolhida e decidia a forma de proceder para cada um dos casos denunciados. Tudo indica que ele levaria consigo um registro das condenações anteriores que lhe permitia saber, para cada caso concreto, se se tratava ou não de uma reincidência. Podemos imaginar o visitador e o secretário a reverem as transcrições, consultarem os livros que deviam trazer consigo com as listas dos denunciados em visitas anteriores e concluírem um elenco final em que, para cada caso denunciado, era explicitado o que ia acontecer a seguir. O visitador chegava assim à fase da pronúncia, uma lista de cada um dos casos delatados da ação que seria tomada. A pronúncia de Soure, em 1708, enumerara os 29 denunciados e para cada um deles a sentença do visitador. Chegava à altura de confrontar os culpados. Todos aqueles envolvidos em casos suficientemente fundamentados por testemunhas eram chamados pelo visitador para serem confrontados com sua culpa, para delitos não muito graves e que não correspondessem a uma prática reincidente e detectada em visitas anteriores. Os acusados tinham a possibilidade de assinarem um termo de confissão. O termo de confissão evitava a exigência de um processo judicial formal. O acusado confirmava o depoimento das testemunhas e a sua culpa ficava juridicamente validada sem a necessidade de procedimentos adicionais. A penitência pública consistia, na verdade, no pagamento de uma multa pecuniária. Como os acusados eram chamados pelo visitador no fim dos interrogatórios, o seu castigo ficava publicamente exposto. Nos casos dos acusados que não estavam presentes, o visitador deixava ao pároco a incumbência de os confrontar com o seu delito. Neste caso, os acusados iam frequentemente encontrar-se com o visitador numa das paróquias próximas para assinarem os seus termos e pagarem suas multas. Alguma forma de publicação da lista dos acusados e das respectivas penitências pecuniárias existia, quer em forma oral e pública, quer eventualmente por uma lista fixada na igreja, porque é frequente as testemunhas referirem casos dizendo que já tinham saído em visitas passadas. Mas podia acontecer que os acusados não aceitassem a confissão. Neste caso, tinham de provar inocência em processo judicial que decorria na sede da diocese diante do provisor do bispado. Tinham de contratar um advogado e tudo indica que o processo seria dispendioso. Acontece que, em alguns termos de confissão, os acusados declaram que assinam para evitar o processo por falta de meios e porque não reconhecesse realmente a culpa, mas na prática isso equivalia a uma confissão. E se esses protestos transparecessem na letra dos termos, seria por descuido do escrivão. Juridicamente só havia duas hipóteses: confessar ou não confessar e ir para o processo. Em alguns casos mais graves, que implicavam penas que transcendiam a multa pecuniária, não havia a possibilidade de resolver o assunto sumariamente pelo termo de confissão. Isso parece ser uma regra processual intrínseca ao direito canônico da época.
Nesses casos, o visitador notificava os acusados de que deveriam instruir o processo da sede episcopal e assinavam um termo dito de livramento. Na visita de Soure de 1708, é o que acontece, por exemplo, a Antônio Mendes amancebando com 2 mulheres casadas. Antônio Mendes, segundo uma anotação na margem da denúncia de Soure, assinou 2 termos para cada um dos casos, mas foi notificado para ir a livramento no auditório eclesiástico de Coimbra pelo delito bem mais grave, de ameaçar testemunhas do devassa. As 2 mulheres não são publicamente pronunciadas pelo visitador. O pároco será encarregado de as admoestar secretamente. A razão desta variação prende-se com o receio de que os maridos, tomando por esta via conhecimento do adultério das mulheres, atentassem contra a sua vida. Nos casos realmente graves, o visitador podia determinar a prisão imediata do acusado, que aguardaria julgamento detido na prisão eclesiástica da diocese. Para efetivar as prisões, o visitador socorria-se do meirinho de visita. Um cargo exercido por pessoas não eclesiásticas e que incluía a detenção e a condução dos presos ao aljube eclesiástico. Na visita de Soure, de 1708, é o que acontece a Maria Lopes, a mulher que mantinha uma casa de alcove. Alcove, para quem não sabe, é prostituição. Disponibilizando um espaço onde mulheres desonestas podiam encontrar-se com seus amantes. Como regra geral, quem facilita o crime é mais severamente castigado do que quem o comete, sobretudo em questões de comportamento moral. Nos casos em que o visitador não recolheu testemunhos diretos, mas apenas rumores, o procedimento é novamente diferente. Neste caso, o visitador tem de ter em conta vários aspectos. Pode-se dar o caso de rumor ser infundado, e nos casos em que estão envolvidas as mulheres solteiras, a publicação do rumor poderia ter efeito perverso de desonrar alguém que estaria inocente. Mas, ao mesmo tempo, algo tem de ser feito, porque a existência do rumor é um fato nocivo à salvação geral, mesmo que o rumor seja infundado. De modo que, nesses casos, o visitador encarrega o pároco de confrontar secretamente os acusados com o rumor que circulava, obrigando-os a assinar um termo dito de fama cessanda, em que se comprometeriam a fazer parar o rumor, fosse por que meios fosse. Em casos ainda menos certos, em que apenas uma testemunha refere uma ocorrência e que outras testemunhas do mesmo lugar não denunciam, o visitador pode deixar escrito na pronúncia culpa em aberto, para que um futuro visitador possa ter essa informação em conta caso mais denúncias ocorram no futuro. Um último caso especial são as denúncias que envolvem pessoas de qualidade como nobres próximos da corte ou oficiais régios. Nesse caso, o visitador procurava minimizar o impacto que teria publicitar o delito, mesmo tendo testemunhas convincentes. Muito menos arriscaria enviar o meirinho para deter, se fosse o caso, uma pessoa nobre. Assim, o visitador anota separadamente estes casos, que levará no final do circuito visitacional a atenção especial do bispo para que proceda paternalmente. Em Soure, em 1708, apesar das 2 testemunhas terem denunciado o juiz de fora de ter uma rapariga solteira por sua conta, o nome do oficial de justiça não aparece na pronúncia. Podemos supor que este caso foi levado à atenção e descrição do bispo. A contra-reforma no cotidiano, da penitência à multa, da confissão à devassa. Este processo complexo desenrolava-se em larga escala, como vimos acima, ocorrendo com uma periodicidade regular em todas as paróquias do território português. Alguns aspectos dessa realidade merecem reflexão. O primeiro diz respeito ao modo como os conceitos de pecado e salvação se transformam em procedimentos judiciais e pecuniários. O segundo diz respeito à interação da esfera religiosa com a esfera secular, nomeadamente a extensão da jurisdição episcopal sobre os leigos em questões que não eram exclusivamente do foro religioso.
As raízes próximas da situação da Igreja Portuguesa face aos pecadores públicos e a forma como eles são perseguidos remonta à reforma introduzida na Igreja Católica pelo Concílio de Trento, cujos traços gerais foram descritos anteriormente. Como vimos, o concílio ocupou-se da definição clara da doutrina católica face à heregia protestante, mas tratou também de reformar o funcionamento das instituições eclesiásticas católicas, tornando-as mais eficazes. O primeiro aspecto relevante dessa mudança é a reforma e reforço do episcopado, que visa dignificar e tornar mais eficaz o cargo do responsável diocesano. Os bispos são, de fato, um instrumento preferencial da reforma tridentina. O concílio irá limitar fortemente todas as formas de isenção ou diminuição do poder dos bispos sobre os territórios que lhes eram confiados. Um dos instrumentos definidos para o exercício desse poder era precisamente a visita pastoral, a inspeção pessoal do prelado às várias paróquias que estavam debaixo de sua responsabilidade pastoral. Um outro aspecto que recorre da reforma tridentina é que relevante neste contexto é a estratégia de substituir as penas ditas espirituais pelas penas pessoais e reais. A excomunhão é um exemplo de pena espiritual que vinha perdendo progressivamente sua eficácia no século XVI. O concílio vai recomendar que se evitem as ditas censuras e que os juízes eclesiásticos utilizem no seu lugar penas pessoais ou materiais como a prisão, o degredo e as multas, desde o que possam fazer por autoridade própria. Ao mesmo tempo, o concílio instiga os bispos a utilizarem seus próprios mecanismos de execução penal sem recorrerem à justiça leiga, no sentido de constituírem mecanismos independentes de exercício jurisdicional. O concílio refere especialmente a necessidade de castigar os pecadores públicos de forma pública para não se generalizar um sentimento da impunidade, como vimos anteriormente. Finalmente, o Concílio de Trento reforçou a concepção sacramental do casamento, deixando de tolerar as formas consensuais e informais de constituição da família, plano que fornecia uma parte significativa de casos detectados pelas visitas pastorais. Em conclusão, o concílio acentuou uma visão mais formal, sacramentalizada e controlada da vida dos crentes e procurou formas mais eficazes de detectar os que escapavam às normas e de os castigar. Este esforço foi colocado nos ombros dos bispos e correspondeu a uma certa secularização da atividade normalizadora da Igreja, mais preocupada em executar penas que transcendessem o foro espiritual e estimulando os bispos a procederem pelos seus oficiais contra leigos infamados de pecado público. Ao mesmo tempo, o concílio pediu aos bispos uma ação mais presencial e territorializada, exercida pela visita pastoral como forma de acentuar uma proximidade às populações e uma apropriação efetiva do território. Essas modificações confluíam no esforço de tornar a ação reformadora da Igreja mais eficaz, porque mais temida. O que vimos passar em Soura em 1708 é uma manifestação destas estratégias e concepções executadas quase na sua forma perfeita. Mas, para que isso acontecesse, era necessário que as disposições conciliares não encontrassem oposição significativa do poder real e dos oficiais régios, o que esteve longe de ser o caso em muitos países europeus na mesma época, onde o concílio foi recebido com reserva e muitas limitações. Graças a Deus, né? Existe aqui uma particularidade portuguesa que é relevante esclarecer que não encontramos visitas pastorais com estas características em outros países europeus. Os efeitos jurídicos. Correção. Os efeitos jurídicos das disposições tridentinas. As visitas pastorais pós-tridentinas constituíam um mecanismo de afirmação territorial da Igreja com um forte impacto na vida cotidiana das populações e da articulação entre a esfera pública e a esfera privada, especialmente na dimensão ligada a comportamentos sexuais e familiares.
fundamentadas no reforço da autoridade episcopal face a entidades concorrentes como os cabidos das catedrais e as ordens religiosas. As visitas são o reflexo de uma política que se quer efetiva, bem assente no terreno, sem admitir regimes de exclusão e que tem claramente o objetivo de moldar o comportamento dos fiéis. Essa aproximação a formas mais seculares de controlar as manifestações da fé, secularizando o processo, penas e sujeitos, não podia deixar de levantar problemas com os oficiais da justiça régia. Na verdade, uma visita pastoral como a descrita anteriormente implica que dentro do território português os bispos tivessem a capacidade de a. Agir sobre leigos em matéria de pecados públicos pelos seus próprios oficiais sem recorrer à justiça secular. B. Aplicar a esses leigos penas associadas e reais como multas, prisão e degredo. C. Resolver a seu favor questões relativas aos dois primeiros pontos que pudessem surgir por percurso feito por leigos para o rei. No contexto, temos de considerar que a transposição para o território português nas diretivas do concílio teve um impacto relevante na ordenação jurídica e, por essa via, na vida privada das populações. Estas reformas a serem executadas em pleno chocavam necessariamente com as prerrogativas do poder real, um pouco por toda a cristandade. A ambição de Trento de normalizar a vida dos crentes e de instaurar mecanismos de controlo e punição eficazes era uma expansão de práticas que parecem ir contra o movimento paralelo do poder real em direção à centralização e à progressiva separação da esfera religiosa da esfera secular em matérias que não fossem de fé. A difusão dos decretos tridentinos encontrou em Portugal um contexto altamente favorável à multiplicação do seu impacto na vida social. O concílio coincide com o reinado de Dom Sebastião e sua conclusão, a aplicação dos decretos no país como a governação do cardeal Dom Henrique. O rei incorporou os efeitos jurisdicionais das disposições contra-reformistas, mesmo contra o que seriam os seus aparentes interesses. Numa série de provisões publicadas entre 1564 e 1578, o poder real concedeu à Igreja uma ascendência crescente sobre os leigos em matérias de pecados públicos, referindo frequentemente as visitas pastorais como contexto concreto. O primeiro momento é o alvará de 12 de setembro de 1564, que se segue em poucos dias à cerimônia solene da recepção dos decretos tridentinos da Sé de Lisboa. Os oficiais régios são compelidos a dar todo o apoio à execução dos decretos no reino. Dom Sebastião tem 10 anos de idade e o reino está sob a regência de seu tio cardeal Dom Henrique, legado papal e inquisidor mor do reino. A essa decisão genérica sucede uma série de disposições particulares em crescendo, que vão delegar na justiça e oficiais eclesiásticos um conjunto de prerrogativas sobre leigos em matéria de pecados públicos, com referência explícita à atividade visitacional. Anteriormente a esse período, os prelados necessitavam de pedir ajuda aos oficiais régios quando tinham de agir sobre leigos. Chamava-se a esse processo de colaboração a ajuda do braço secular, a justiça eclesiástica. Envolvia, antes do Concílio de Trento, um processo em que os autos transitavam para a justiça do rei, que ouvia as partes e dava seguimento ou não. Em 24 de novembro de 1564, um alvará com força de lei aligeira o processo de... avança, né? Deixa rápido. O processo de auxílio nos casos em que os bispos procedam por visitação contra emancebados, barrigueiros públicos e mancebas de clérigos que reincidam em seus erros. Os corregedores e os juízes de fora passam a proceder sobre os leigos sem mais delongas, desde que verifiquem que os acusados foram ouvidos e os autos formalmente corretos, rite processados. Este texto legal é particularmente
interessante, porque associa os delitos ligados à vida moral com a atividade visitacional e o reforço da jurisdição eclesiástica sobre leigos. Em 1568, uma nova provisão, já com Dom Sebastião no exercício direto do poder, aumenta ainda mais a autonomia dos bispos. A ajuda do braço secular passa a ser dada contra a apresentação do sumário das testemunhas da visita e dos termos da admoestação anteriores feitos aos culpados, sem direito a apelo ou agravo. Nos casos em que os prelados tivessem em sua diocese costume de proceder contra leigos pelos seus próprios meios em delitos de foro misto, não deveriam ser impedidos de o fazer pelos oficiais régios. Novamente, encontramos uma associação entre visitas e reforço da autoridade jurisdicional da Igreja. É evidentemente que uma atividade visitacional oriunda das disposições tridentinas está a provocar o reordenamento jurídico. Em 19 de março de 1569, Dom Sebastião volta a legislar sobre o modo como os decretos tridentinos afetavam o ordenamento jurídico do reino, em especial ao determinarem que os prelados devem proceder pelos seus próprios ministros, prendendo e penhorando os culpados, posto que sejam leigos e pessoas seculares, executando neles penas de degredo e multas pecuniárias. O rei manda que, nesses casos, os seus oficiais de justiça não ponham obstáculo nenhum, antes deem todo o apoio e ajuda necessários. Vemos assim que a existência de visitas como a de 1708, descrita acima, implicou algo mais do que a simples difusão dos decretos tridentinos pela cristandade. Foi necessário fazer adaptações no reordenamento jurídico nacional para incorporar devidamente os novos processos normalizados associados ao exercício do poder episcopal. O conceito de foro misto. A provisão de 1568, Dom Sebastião concede aos bispos a capacidade de procederem diretamente sobre leigos quando procedem por visitação nos casos do foro misto. O que são os casos do foro misto? Os casos de foro misto são aqueles que caem sobre a alçada tanto da justiça eclesiástica quanto da justiça secular. A provisão de Dom Sebastião, de 1569, enumera os públicos, adúlteros, os concubinatários, os alcoviteiros, os que consintam mulheres fazerem mal a si em suas casas, alcoceiros, os incestuosos, feiticeiros, benzedeiros, sacrílegos, blasfemos, perjuros, onzeneiros, simoníacos e os que dão pública tabolagem de jogo em suas casas. Como vemos, esses casos incluem muito do que, em objeto dos interrogatórios de visita, correspondem muito de perto aos editais de visita que conhecemos. Definir esses delitos como sendo de foro misto significa que eles podiam ser perseguidos tanto pela justiça eclesiástica como pela justiça secular. Para respeitar o princípio universal de o mesmo delito não ser punido mais do que uma vez, existia uma regra de precedência. O juízo que primeiro citasse a pessoa em matéria de foro misto apropriava-se da jurisdição, não sendo possível partir daí outra esfera proceder contra a mesma pessoa pelos mesmos fatos. Isso aí a igreja devia correr na frente, né, para queimar todo mundo. Marcelo. Este mecanismo corresponde à ideia de que os pecados, do ponto de vista da Igreja, são também delitos do povo de vista do direito secular. Existe, assim, uma comunhão de simbiose de objetivos que permite uma articulação de meios. Se os delitos são os mesmos, então, tudo o que há de garantir pelo poder real é que o processo seguido pelas instâncias eclesiásticas respeite as formalidades jurídicas e garanta aos acusados o direito fundamental a se defenderem. Nossa, o princípio da ampla defesa em 1500. Já naquele tempo. O sentido das provisões de tempo de Dom Sebastião
é esse, o de não intervir numa atividade que era consonante com os próprios objetivos do rei em termos de normalização social. E até podemos supor particularmente cara a um monarca que vivia a fé de forma exacerbada. Dom Sebastião escreveu num livro onde apontava ideias que lhe eram caras, abre aspas, tirar os pecados do mundo, mandando para isso homens letrados, tementes a Deus. Fecha aspas. Podemos concluir que as transformações desencadeadas pela Contra-Reforma Tridentina, ela própria, uma consequência da Reforma Protestante, levaram a uma intensificação da perseguição de uma série de delitos ligados à vida sexual, familiar e afetiva das populações. Esses delitos podem ser agregados numa categoria geral de vida sexual e familiar, embora incluam outras vertentes menos relevantes. Em termos eclesiásticos, como revela a análise dos resultados da atividade judicial, tanto a justiça secular como a justiça eclesiástica se interessavam por esses delitos, mas na prática, a justiça eclesiástica desenvolveu mecanismos mais eficazes e omnipresentes para a perseguição desses casos. Esses mecanismos envolviam interrogar as enormes quantidades de pessoas sobre a vida de outras pessoas. Aparentemente, a justiça secular acomodou-se a essa delegação funcional na igreja. Era, no fundo, uma extensão natural da função que a igreja já tinha na gestão da normalidade da vida familiar, através do ritual do casamento, a gestão do parentesco, o registro paroquial e a transmissão dos quadros mentais de enquadramento. O conceito de foro misto consagrava essa concorrência com objetivos e simbiose de meios. Existiam outras matérias de foro misto não diretamente relacionadas aos comportamentos morais, como, por exemplo, controlar a execução dos legados pios. Nesse caso, os oficiais do rei e as autoridades eclesiásticas chegaram a uma solução salomônica. Conforme o mês de falecimento de pessoas, assim, ficava decidido quem tinha jurisdição sobre a execução dos legados pios. No que toca aos outros casos do foro misto, a jurisdição era fixada pelos oficiais que chegavam primeiro à era chamada prevenção. Vimos que as visitas pastorais permitiam às justiças eclesiásticas chegarem ao número muito elevado de denúncias, e por isso, de casos. Estariam as justiças seculares em posição de competir e fixar de forma significativa a jurisdição sobre o comportamento moral das populações? Tudo indicava que não. De forma geral, o direito secular parece ser avesso à ideia da devassa geral, como se depreende da seguinte disposição das ordenações filipinas. Por se evitarem os inconvenientes que, contra o serviço de Deus é nosso, se seguiam de se tirarem devassas gerais, mandados a todas as justiças que não o tirem. Contudo, alguns oficiais seculares tinham incumbências nessa área. Os corregedores de Lisboa tinham a obrigação de fazerem devassas de pecados públicos no período filipino, para além da devassa geral feita por um desembargador. Os juízes dos lugares e vilas do reino também deveriam fazer devassa geral quando iniciavam seus cargos, em especial sob o exercício do anterior oficial, mas também deviam indagar os casos de foro misto relacionados com a moral e o bem público. A visita de 1708 de Soure, referida acima, também um dos poucos exemplos em que a testemunha, numa visita pastoral, refere explicitamente a uma visita do corregedor. Infelizmente, não temos conhecimento de documentação relativa a essas atividades, o que nos impede de estimar a sua extensão. Para além dos pecados, a Inquisição e a heresia. A referência repetida nas páginas anteriores a denúncias e interrogatórios, simbiose entre os interesses do poder secular e as estratégias da Igreja para o controle da vida das populações, não pode deixar de evocar a Inquisição, que por variadas razões constitui uma instituição muito mais conhecida. Entre a Inquisição e as visitas pastorais existem diferenças fundamentais, mas também muitas características semelhantes e complementares, justificando a designação de mecanismos complementares. A principal diferença consiste no objeto de cada instância. A Inquisição
trata das questões da heresia, ou seja, dos atos que demonstram uma descrença fundamental dos princípios da fé. Podemos dizer que a Inquisição trabalha na fronteira da fé, enquanto as visitas pastorais trabalham no interior da fé. Ter uma relação extramarital, viver apartado do cônjuge, insultar os vizinhos, isso tô frito, são pecados que não permitam inferir que os seus autores deixaram de acreditar na religião católica e nos seus princípios. Já a adoração ao demônio, a execução de práticas e rituais de outras religiões e certos tipos de comportamento considerados limite, como sodomia, homossexualidade, implicavam, já que os seus autores teriam deixado de acreditar em princípios fundamentais da fé. Estou frito do mesmo jeito. As fronteiras entre as duas dimensões não foram sempre claras. Em determinado tipo de casos, houve mesmo graves conflitos dentro das próprias instâncias eclesiásticas sobre o que seria a jurisdição da Inquisição e o que não seria. Por exemplo, relativamente ao crime de solicitação, a tentativa de um sacerdote de seduzir uma mulher, no caso no ato da confissão. Existe também um caminho natural do pecado menor para o crime de heresia. Um pecador relapso poderia ser excomungado e quem permanecesse excomungado por mais de um ano, sem tentar reconciliar-se com a igreja e a cumprir a penitência necessária, poderia ser considerado herege e, por essa via, cair na alçada da Inquisição. Acresce que, dentro das visitas pastorais, existiam procedimentos definidos para fazer transitar um caso para a Inquisição, quando, dentro das denúncias obtidas, surgia a questão ligada à heresia. Para além da diferença de objeto, a Inquisição era um tribunal autônomo com suas estruturas e recursos humanos, enquanto as visitas pastorais eram uma atividade regular da justiça episcopal e das suas estruturas. Isso explica que as disposições relativas às visitas e, mesmo detalhados regimentos de visitadores, se encontrem incluídos nos regimentos dos auditórios eclesiásticos ou nas constituições diocesanas. Por outro lado, o estabelecimento da Inquisição partiu da intervenção direta e ativa dos monarcas, quer em Portugal, quer no resto da península, enquanto o desenvolvimento da atividade das visitas, como vimos, é uma iniciativa da Igreja, o que a justiça oficial se acomodou. Mas existem de fato muitas semelhanças e paralelismos. Em primeiro lugar, a simbiose de fato entre os interesses do poder secular e os da Igreja, ou dito de forma talvez mais precisa, a forma como as categorias e quadros jurídicos da Igreja são colocados ao serviço de objetivos que os monarcas identificam em primeiro como seus. Depois de várias semelhanças que decorrem de um quadro formal jurídico como o próximo, a própria prática da visitação existia na Inquisição e era muito importante como mecanismo de correção. Depois de várias semelhanças que decorrem de um quadro formal jurídico próximo, a própria prática da visitação existia na Inquisição e era muito importante como mecanismo de detenção preventiva dos casos. A prática da denúncia baseada na intimação a delatar com base numa lista de delitos predefinidos. O risco associado de não delatar sabendo que os vizinhos iam ser interrogados, podendo o visitador inferir a vontade de esconder fatos por parte de uma testemunha silenciosa. O misto ritual, exortação dos sentidos em intimação, na construção da situação propícia à denúncia. A tentativa de confessar quando acusado, evitando processos trabalhosos e, no caso da Inquisição, evitar a tortura. Mas, quiçá, o aspecto mais importante consiste na base comum de funcionamento dos dois mecanismos. A denúncia de parte não interessada. No caso da Inquisição, existia uma rede de associados com funções especializadas. Os familiares, enquanto nas visitas eram os paroquianos, em geral, que traziam o grosso das denúncias.
Tanto a Inquisição como as visitas pastorais e alguns mecanismos semelhantes que vimos na justiça secular baseiam-se essencialmente no mecanismo da denúncia, em que o denunciante não é, por norma, parte interessada no delito delatado, a não ser em termos muito gerais. É nesse sentido que as devassas gerais são mecanismos que, numa perspectiva contemporânea, se intrometem de forma violenta na esfera privada. Essa intromissão decorre no estatuto jurídico dos fatos de que se ocupam. Se, numa perspectiva contemporânea, poderiam ser considerados privados, eram na altura considerados delitos de direito. Mas o aspecto mais importante é que a passagem dos atos da esfera privada para a esfera pública transforma sua natureza jurídica, criando um delito punível. O que se faz privadamente, longe dos olhos do mundo, pode constituir um pecado remissível privadamente. A mesma coisa feita publicamente torna-se um delito punível publicamente. Não quer isto dizer que a privacidade do pecado garanta sempre a privacidade da remissão através da confissão. Na verdade, os párocos estavam limitados aos casos em que podiam absolver em confissão. Outros casos eram chamados casos reservados. Quando um pároco encontrava um desses, não podia absolver seu autor. Teria de enviar a autoridade que tinha o poder para tal absolvição. Normalmente, o bispo. A definição dos casos reservados ao bispo ou ao papa funcionava sempre como um mecanismo de definição constante da fronteira entre o foro interno e o foro externo, e por extensão, a esfera da privacidade e do pecado. Os limites do privado, entre a confissão e a devassa. Os processos que acabamos de descrever permitem-nos vislumbrar uma sociedade onde a articulação entre o foro privado e o foro público fora fortemente marcada pelas concepções eclesiásticas de salvação e pecado. Essas concepções não se desenvolvem apenas na esfera mental dos conceitos e das crenças. São, sobretudo, concepções que fundamentam um exercício jurisdicional de elevado impacto na vida cotidiana, sobre conceitos de pecado, foro interno, foro externo e dimensão pública do pecado. Construíram-se enormes processos de fiscalização e punição que afetaram a vida de milhares de pessoas durante séculos. Alguns autores têm levantado a questão do impacto social a longo prazo de mecanismos como a Inquisição na sociedade que os acolheram. A interrogação é extensível, por maioria, a visitas pastorais, pelo fato de desenvolverem práticas mais próximas do cotidiano e tocarem em muitas pessoas. A questão envolve estimar-se da existência durante séculos de práticas institucionalizadas de estímulo à denúncia dos vizinhos, ou terá ou não tido um efeito persistente na mentalidade de uma população. Adiciona-se a isto o exacerbamento das consequências da dimensão pública de certos atos que, na dimensão privada, seriam largamente inconsequentes. É tentador hipostasiar uma sociedade de delatores preocupada mais com as aparências do que com as essências, moldada pelas próprias instituições no modelo perverso de vícios privados e públicas virtudes. Uma sociedade em que os mais poderosos estão protegidos da atividade normalizadora dirigida a gente comum, não sendo nunca pronunciados e em visita, e raramente caindo nas malhas da Inquisição, exceto quando denunciados por alguém mais poderoso. A tentação de retirar as conclusões a partir dessas interrogações é forte, tanto mais que sabemos que, quanto às visitas pastorais, como a Inquisição, não foram instituições e práticas universais que alguma especificidade nacional, leis, está associada, pela sua extensão, intensidade, especialização e cronologia. E por isso, legítimo colocar questões sobre o seu impacto na nossa sociedade. Isso não nos deve impedir de considerar igualmente que a relação das populações com estes mecanismos, processos e conceitos não era completamente passiva. Abundam os exemplos de tentativas de infiltrar os mecanismos normalizadores, risco de que, aliás,
tanto os inquisidores como os visitadores estavam bem conscientes. Não podemos deixar também de considerar que a prática das visitas pastorais, tal como foi descrita aqui, está muito longe da nossa memória coletiva, muito mais do que a Inquisição, que permanece uma referência histórica reconhecível com maior ou menor precisão pela população. Palavras como devassar mantêm hoje um significado claramente associado a uma violação da privacidade que lhe vem incontestavelmente do conceito jurídico subjacente. A devassa geral das visitas foi, sem dúvida, uma das manifestações mais frequentes e mais abrangentes no tempo e no espaço desse conceito. Do mesmo modo, o verbo confessar mantém um significado fortemente ligado à passagem da esfera da privacidade para a esfera pública. Confessar e devassar experimentam, assim, duas formas de transpor o limite do privado para o público. A primeira, do anterior para o exterior, a segunda, do exterior para o interior. Essas duas formas estão fortemente marcadas por sua ligação à ideia de salvação do pecado e culpa.